Hoje nós chegamos à penúltima mensagem da série Descubra Deus. Algo diferente no nosso meio, uma série provocativa, do ponto de vista de nós pastores, elucidativa, trazendo para você orientação, para você que não tem contato com esse meio cristão e nos acompanha aí pela internet. O nosso desejo é que você esteja também descobrindo Deus por meio dos temas que estão sendo tratados. Temas difíceis, pesados, com vários posicionamentos, às vezes contrários ao que estamos abordando, dentro do próprio tema. Então fica uma característica mais ou menos do cenário em que nós estamos vivendo. O que o Moro fez foi legal, o que ele fez foi ilegal, com diversas interpretações na lei, né? Então, da mesma maneira, nós acabamos optando por uma linha interpretativa. Qual é a mensagem que nós teremos nessa noite? E eu preciso da atenção dos irmãos, porque o tema, ele é um tema difícil, ele é um tema que provoca várias linhas de interpretação. O tema de hoje é: a Bíblia é confiável? Eu posso olhar para o livro mais vendido de toda a história. As vendas são tão significativas que não há consenso numérico. Estima-se, na pior das hipóteses, que 3 bilhões de exemplares já foram publicados. 3 bilhões de exemplares. O segundo lugar, Miguel de Cervantes, Dom Quixote, 500 milhões. A Bíblia, na pior das hipóteses, 3 bilhões. Eu posso olhar para esse livro e dizer: merece confiança? O que torna esse livro fonte de inspiração para tantas vidas? Os aproximadamente 2 bilhões de cristãos no mundo. Por que esse livro exerce reações tão adversas? Fascínio e ódio. O que ele contém que provoca essas coisas? Afinal de contas, por que essa mensagem ela é importante para os de dentro e para os de fora? Porque diante dessa pergunta, talvez se alguém que não tem a mesma fé que você faça essa pergunta para você, a sua resposta seja: ela fez sentido para mim num momento difícil da minha vida. Então quer dizer que se alguém não tiver um momento difícil, ela não faz sentido. Perguntas racionais precisam de respostas racionais. Por isso, na noite de hoje, nós trataremos sobre esse tema. A Bíblia é confiável? O que é a Bíblia? A Bíblia é um acervo de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares, que viveram com outras testemunhas oculares. Esses documentos nos relatam eventos sobrenaturais, que aconteceram em cumprimento de profecias específicas, que alegam que os seus escritos são de origem divina e não meramente humana. É isso que o apóstolo Pedro diz acerca da Escritura. Na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 16. Abra sua Bíblia lá. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1,
verso 16. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse livro, porque é neste capítulo e nesta perícope que nós iremos meditar nessa noite. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro, perdão, desculpe. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus, esse mesmo Espírito que moveu homens a registrar a Tua palavra com tanta fidelidade, é a esse Espírito, Deus, que eu clamo nessa noite, para que a exposição do que nós temos a tratar não seja, Deus, um instrumento vago de palavras vãs, mas que eu seja portador da mensagem poderosa, racional, elucidativa e eficaz do poder contido nas Escrituras Sagradas. Usa a minha vida para louvor e glória do Teu nome, para o bem da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela é confiável, ela é um acervo confiável de documentos históricos. O texto que nós lemos inicia dizendo: Nós não vos demos a conhecer poder e a vinda do nosso Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Fábulas engenhosamente inventadas. Assim como os apóstolos, nós não seguimos este livro porque nele contém mitos de sabedoria. É mais ou menos essa palavra utilizada aqui por Pedro. Mitos sábios. Não é. Não é uma fábula. O próprio Evangelho de Lucas, quando ele inicia no capítulo 1, no versículo 1, ele quer falar para Teófilo o que ele está relatando e o que ele fez para relatar o que ele estudou. Então, presta atenção no que Lucas descreve. Ele diz assim: muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar a você por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades que foram instruídas. Lucas era médico, detalhista. Então o relato do livro do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, ele é em si um documento histórico, acurado, de pesquisa, baseado em fatos que ocorreram e em ciência, naquilo que ele pesquisou e relatou.
O que nós temos aqui nas nossas mãos não é um conto escrito por C.S. Lewis, não é uma fábula escrita por Tolkien, não é uma história de um mago como escreveu J.K. Rowling. Não, o que nós temos aqui é um documento histórico, de fontes confiáveis, de testemunhas oculares, e importante, durante a vida de outras testemunhas oculares. Isso é importante. Ainda no versículo 1, Pedro diz assim: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Você gosta de série? Eu gosto de série. Eu acompanho algumas séries. É ruim quando acaba porque é só no ano seguinte. Uma série que eu gosto, mas não acompanho tanto, é aquela CSI, de investigação. É uma série que começa sempre com uma história, um crime, e esse crime tem que ser desvendado. Se esse crime, logo no primeiro minuto da série, ele é visto ou se apresenta uma testemunha ocular, acabou o mistério. Você estava lá? Estava. Você viu como foi? Vi. Então como foi? Foi assim, assim, assim. Acabou o mistério. É isso que Pedro está dizendo para os seus ouvintes. Olha, não tem mistério. Eu estava lá. Eu vi. O que eu estou escrevendo não veio de fábulas fantasiosas. O que eu estou escrevendo foram o que os meus olhos viram. E eu faço isso diante de pessoas que viram isso. É incontestável. Testemunha ocular é incontestável. A mídia pode noticiar muitas coisas. Ela pode fantasiar muitas coisas. Mas quem estava na Paulista, no domingo, na quarta-feira, viu o que aconteceu lá. É incontestável. Eu vi. Outras 2 milhões de pessoas viram. Ninguém pode dizer que aquilo não aconteceu. Ninguém poderá dizer isso. Testemunha ocular. É isso que ele está dizendo. Os evangelhos, eles foram escritos entre 40 e 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. As cartas do apóstolo Paulo foram escritas entre 15 e 25 anos depois da morte de Jesus Cristo. Nós estamos falando de gente que escreve carta pública para a igreja, para as pessoas. Leiam essas cartas em voz alta, no meio do povo. De gente que está dizendo o seguinte: ninguém poderá contestar o que eu estou escrevendo. Ninguém. Gente que a qualquer momento poderia dizer: isso é uma mentira, isso nunca aconteceu. E não foi dito, não foi falado. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, quando ele está narrando a crucificação de Jesus, ele diz assim: um homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, ajudou Jesus a subir a via dolorosa carregando a sua cruz. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: pergunta para Simão Cirineu se ele ajudou ou não ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Mas não só para ele, pergunta também para os seus filhos, pergunta para Alexandre, pergunta para Rufo. Ele dá nome aos bois. Gente que mente não inventa muito detalhe, porque detalhe complica. Detalhe complica, detalhe é calça curta. Por isso que o Evangelho de Lucas é tão detalhista, é tão específico. Por isso que Pedro dá nome, por isso que Lucas dá nome, Marcos dá nome. Confirmem isso. O próprio livro de Atos diz assim, quando Paulo está fazendo a sua defesa: tudo isso é de conhecimento do rei.
a quem eu me dirijo com franqueza. Eu estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Nada do que aconteceu se passou em algum lugar escondido. Tudo foi público. Tudo foi público. Tudo a respeito da vida de Jesus se tornou público. Se Jesus não tivesse feito as aparições depois da ressurreição, se não houvesse um túmulo vazio, se ele não tivesse afirmado essas coisas, o cristianismo jamais cresceria na proporção que cresceu e se desenvolveu. Veja mais uma testemunha ocular. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João, falando a respeito de Jesus. Eu vi, eu experimentei, eu toquei. Testemunha ocular durante a vida de outras testemunhas oculares. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição, ele diz que Jesus apareceu a algumas mulheres. Depois ele apareceu a Pedro. Depois ele apareceu aos 12. E ele diz que mais de 500 pessoas viram Jesus com o seu corpo glorificado. Testemunhas oculares. Mas, pastor, isso foi há muito tempo. Durante a história, existe muita manipulação na palavra de Deus, existe muito interesse da igreja, existe muita manipulação daqueles monges que ficavam lá enfurnados, responsáveis por estudar e escrever a Bíblia. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Se alguém quisesse manipular a Escritura Sagrada a seu favor, essa pessoa teria que agir em pelo menos 3 níveis de atuação. O primeiro nível seria com relação aos manuscritos e às fontes mais antigas que nós temos. Pastor, esse é um outro problema, porque nem o original se tem mais. Mas você está agindo em favor de quem não crê? Não, esse é o argumento de quem não crê. Então vamos lá. Hoje existem aproximadamente 6.000 manuscritos e porções da palavra de Deus. 6.000. Pastor, é pouco, porque são 66 livros. É muita coisa. Tudo bem. Só para você ter uma ideia em termos de outros comparativos históricos. Por exemplo, Guerras Gálicas de Júlio César. Existe menos de 10 manuscritos acerca desta obra. Menos de 10. Por exemplo, a Poética de Aristóteles. 5 manuscritos. Homero. Menos de 10 manuscritos. Mas vocês não possuem os originais. Vocês não têm isso. Tudo bem. Se nós formos utilizar o sistema de datação e a gente for retrocedendo aos manuscritos mais antigos, nós chegamos a 120 depois de Cristo. 120 depois de Cristo. 90 anos depois da sua morte. Desses manuscritos que eu citei, dessas outras fontes históricas, Júlio César, Homero, Aristóteles. Por exemplo, Júlio César, o original, o manuscrito mais próximo do original, 900 anos. Aristóteles, 1440 anos de distância do original. Isso é o que nós temos em mãos. E a palavra de Deus, aproximadamente 120 anos. Se essas pessoas quiserem manipular a palavra de Deus,
elas vão ter que manipular esses 6.000 documentos e fontes e pergaminhos e porções em grego, em hebraico, em aramaico que existem hoje. Vamos supor que eles consigam mexer nisso, sem alterar uma percepção da originalidade desses documentos. Quando Jesus diz: ide e fazeis discípulos, ele diz: fazei discípulos de todas as nações. E aqui a gente entra num outro nível de adulteração. Logo nos primeiros séculos, quando a palavra de Deus começou a ser divulgada em outras línguas, ela foi praticamente traduzida para o siríaco, para o copta e para o latim. Então essas pessoas teriam que alterar também a palavra de Deus traduzida nesses 3 primeiros idiomas, que atingiram aí a África, a Ásia e a Europa. Esse era o objetivo. E vamos supor que eles consigam mexer também nesses outros níveis de documentação. Eles teriam um outro grande problema, porque os pais da igreja, eles tinham um costume de comentar os textos bíblicos. E se toda essa documentação fosse perdida de maneira histórica, não existe mais nenhum manuscrito desses 6.000, nenhuma Bíblia mais escrita em copta, em siríaca ou em latim, e nós só tivéssemos os documentos dos pais da igreja, nós conseguiríamos reconstruir 95% de toda a palavra de Deus. Portanto, essa linha de que houve uma manipulação, ela cai por água abaixo quando você se aprofunda um pouquinho nas questões históricas acerca da palavra de Deus. Por isso, a Bíblia, ela é um acervo confiável de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. E essa palavra, ela carrega relatos de eventos sobrenaturais. Aqui a gente entra numa parte bonita da nossa conversa. Por quê? Os eventos sobrenaturais que a palavra de Deus relata, alguns deles já não são mais tão sobrenaturais nos dias de hoje. Por exemplo, Jesus curou, alguns dizem que foi o milagre mais desperdiçado de Jesus, a sogra de Pedro, que estava com febre, né? Hoje eu curo minha sogra também, eu dou uma dipirona e ela fica curada de febre. Cura mesmo, impressionante. Jesus curou leprosos. Hoje em qualquer farmácia você compra um comprimidinho aí que cura a lepra. Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Quantas ginecologistas e ginecologistas homens não curam mulheres de fluxo sanguíneo hoje? Culturalmente, esses hoje já não são milagres. No tempo em que Jesus fez, foram. Não existia a paramentação científica para que ele pudesse curar. Hoje, nós curamos. Agora, outros, meu amigo, nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Por exemplo, teve um episódio, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: olha, entrem no barco, atravessem um lago, e eu vou encontrar vocês. Eles entram no barco. No meio da viagem, alguém deve ter puxado uma conversa mais ou menos assim: rapaz, Jesus disse como é que ele iria encontrar a gente? Não estou lembrado não. Por quê? Porque ele está vindo ali, no meio do lago, andando sobre as águas. Ninguém faz isso. O maior milagre de todos. Na sexta-feira morto, no domingo ele está vivo. Na sexta-feira ele estava morto, no domingo o túmulo está vazio. Relatos sobrenaturais. Relatos sobrenaturais.
eventos que aconteceram em cumprimento a profecias específicas, bem específicas. Coloca um dedo na segunda de Pedro e abra no Salmo 22. Guarda lá o dedinho na segunda de Pedro, hein? Se nós estivéssemos no primeiro século, eu não poderia dizer para você abrir a sua Bíblia no Salmo 22, porque essa é uma numeração bem posterior. Eu ia dizer para você assim: abra o seu manuscrito quando o salmista diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Não, pastor, não foi o salmista que disse isso, não. Foi Jesus que disse na cruz. Não. Abriu aí no Salmo 22? Primeiro versículo do Salmo 22. Ah, meu Deus, por que me desamparaste? Profecias de caráter específico. Exatamente as palavras ditas por Jesus na cruz. Não tire do Salmo 22, versículos 6 e 7. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Isso é o que estavam dizendo de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Zombado, escárnio, cuspe, chibatadas, se sentindo pior do que um verme. Jesus entendia todo o seu sofrimento. Por isso que no Getsêmani ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Qual é o sentido óbvio de se registrar a fraqueza de um Messias? Qual é o sentido de alguém que quer mostrar que Jesus é Deus, registrar a fraqueza de Deus? Ninguém em sã consciência manipularia a palavra de Deus dessa maneira. É testemunhar contra si mesmo. Ainda no Salmo 22, versículo 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Furaram o seu lado, romperam o seu pericárdio, e vazou de Jesus sangue e água. Ainda no Salmo 22, versículo 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca. Jesus vira para os soldados e diz: eu tenho sede. E os soldados molham uma esponja no vinagre e diz: beba. Versículo 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Um à sua direita, um à sua esquerda, e os soldados à sua frente. Traspassaram-me as mãos e os pés, ninguém lhe quebrou osso algum. E aí um dos versículos mais contundentes e eficazes, porque já não envolve mais uma atitude de Cristo, de outras pessoas. Versículo 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. O que os soldados romanos fizeram diante da nudez de Jesus? Não!
Vamos jogar a sorte entre nós aqui para quem fica com a roupa dele. Sabe quando que esse texto do Salmo 22 foi escrito? Mais de 1000 anos antes da crucificação de Jesus. 1000 anos. 1000 anos. Por isso, a palavra de Deus, ela é um acervo confiável de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas. E como que a gente encerra essa nossa conversa de hoje? Porque elas declaram que os seus escritos não são de origem humana, mas de origem divina. Volta para 1 de Pedro, para 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não vem de homem, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que as profecias bíblicas se cumpriram. O nosso tempo e o nosso momento não é oportuno para isso. Mas eu quero que você leve para sua casa uma lição. Pesquise, ainda que no Google, sobre profecias bíblicas que se cumpriram. Estude essas profecias, para você ver a coerência da Escritura Sagrada. É interessante, porque algumas pessoas pensam assim: pastor, o complicado da Bíblia é que mesmo que ela seja uma fonte que contenha documentos históricos, mesmo que ela contenha testemunhas oculares, mesmo que ela fale acerca de milagres e de profecias específicas, o problema é que tem homem no meio. Eles escreveram. Tá bom. Mas você não tem problema de pesquisar mais a fundo quando você estava estudando a tabela periódica e eles passaram para você os números quânticos dos elementos. Ou você foi para o laboratório verificar se era aquilo mesmo, ou você acreditou no que os homens escreveram? Você foi fazer teste em laboratório da teoria da gravidade? Eu vou jogar uma bola de boliche para ver se cai mesmo na minha cabeça. Você acreditou naquilo que homens escreveram. Portanto, mantenha o seu critério de dúvida em todos os níveis da sua formação. Vá atrás. Mas pastor, eu tenho um grande problema. Eu preciso que a Bíblia ela seja comprovada de maneira científica para mim. Aí eu preciso dizer para você uma outra coisa. Que a Bíblia, ela é o relato de fatos históricos. Fatos históricos não são comprovados cientificamente. Porque cientificamente, o objeto ele tem que ser levado para um laboratório e pode ter e tem que ser dado o resultado da mesma maneira, de maneira observável, mensurável e repetitível. Irrepetível, melhor dizendo. Isso é um fato histórico. Comprova cientificamente que Cabral invadiu o Brasil. Ou descobriu. Comprova. Leva esse fato histórico para um laboratório e repete esse fato histórico.
Não há comprovação científica de fatos históricos, querido. Mas de que maneira, então, eu posso utilizar para verificar isso? Aí você vai entrar na apologética. E aí você vai poder utilizar ou o método clássico, ou o evidencial, ou de caso cumulativo, ou pressuposicional, ou epistemologia reformada. Qualquer um dessas cinco metodologias vão trazer para você orientação para você chegar na conclusão de que é confiável. Pastor, eu não entendi nada do que o senhor falou. Fica tranquilo que eu também não estou muito por dentro dessa área, não. Eu tive que estudar para falar isso. Por isso, o meu conselho a você é crer no que as testemunhas oculares disseram. Todas elas contam a mesma história. Sexta-feira, vira o arranjo ali que bonito? Morto. Domingo, ele está vivo. Por isso, eu quero encerrar essa nossa conversa contando 2 episódios. O primeiro deles é citando uma ilustração que o Tim Keller usa no seu livro A Fé na Era do Ceticismo, e que ele cita um filme chamado As Esposas de Stepford, que é um filme de uma comunidade de homens que quiseram fazer com que as suas esposas lhes fossem fiéis e concordassem com absolutamente tudo o que eles fizeram e dissessem. Então, eles não encontraram mulher que se adequasse a essa situação e criaram robôs. Eram lindas, bem apessoadas. Mas a única coisa que você não pode dizer é que entre os dois havia um relacionamento. Porque relacionamento existe quando há discordância, quando há liberdade. E esse é um grande ponto das pessoas que têm problemas com a palavra de Deus. Ela aponta os meus erros e eu não gosto disso. Tudo bem. Não diga que você tem um relacionamento com Deus. Porque se você anula a palavra de Deus, você cria outra coisa para você, menos Deus. Segundo, e eu encerro. Um dia, eu estava conversando com um tio que é ateu. Eu gosto muito dele e ele gosta bastante de mim. Ele falou isso, tá? E ele falando assim: como eu queria ter a fé que você tem. Falei, por quê, tio? Porque se eu tiver certo, nós dois vamos para o mesmo lugar. Se eu tiver certo, como ateu, nós dois vamos para o mesmo lugar. Agora, se você tiver certo, eu estou perdido. O problema da prova cabal da Bíblia e da sua veracidade e da sua mensagem é que você só vai ter certeza depois da sua morte. E aí você vai ter que lidar com isso. Portanto, se você tem dúvidas, aprofunde, conheça, descubra, corra atrás e permita-se o privilégio de duvidar. Que Deus abençoe a sua vida.
e use a nossa vida para abençoar você. Amém.